Bom, pessoal que está chegando, boa noite aí, todo mundo. Eu não sei se vocês. Eu e o Alexandre nunca fizemos uma live juntos, apesar de a gente já ter feito várias outras coisas juntos aí no YouTube e tal. Nós somos amigos já de longa data. E assim, o Alexandre é a pessoa que eu conheço que mais entende de política americana. Então, assim, disparado, a pessoa que mais conhece de política americana. Ele conhece todos os presidentes americanos, desde do princípio dos Estados Unidos até agora. Ele é capaz de dar uma palestra de 3 horas sobre cada um desses presidentes, desde o princípio dos tempos até agora. Então, assim, é um negócio impressionante. E então eu tive assim, falei, pô, a gente podia fazer uma live junto falando sobre isso, né? Sobre emancipação e a guerra de secessão, que é um tema sempre muito candente. As pessoas perguntam muito sobre isso, há muita dúvida, há muita desinformação sobre o processo de abolição dos Estados Unidos, sobre a guerra de secessão, os motivos da guerra, por que ela ocorreu, a questão do Lincoln. Então é uma coisa muito falada, muito perguntada. Então acho que é uma oportunidade ótima da gente, digamos assim, desfazer alguns mitos no mau sentido da palavra. Eu não gosto de usar a palavra nesse sentido, porque eu gosto tanto da palavra mito, mas para desfazer algumas desinformações, digamos assim, sobre esse tema, né? Então, vai ser um papo descontraído, assim, nada, não, um papo informal, mas podem ter certeza que vai ter muita informação sobre isso. Como eu falei, o Alexandre é um craque nesse assunto. Eu sou assim, o meu interesse nisso é muito específico, assim, né? Eu fui atrás das informações sobre a abolição quando eu fiz o meu primeiro curso. Então, assim, as informações valiosíssimas que o Alexandre tem, acho que vão ajudar muita gente a entender o que aconteceu no processo de abolição dos Estados Unidos. Então, Alexandre, bem-vindo. Obrigado por ter aceito aí o meu convite para a gente bater esse papo. Tem aí séculos de escravidão e tal, e de repente vem o assunto da guerra, né? O assunto da abolição americana e a guerra de secessão. Então, eu queria que você contasse um pouco para a gente aí como é que essa guerra começa a se desenhar, né? Como é que ela começa a se formar e quais são os motivos e quando ela realmente estoura, né? Perfeito. Bom, é um assunto enorme, né? Vamos tentar cobrir pelo menos o importante, né? Porque nós estamos falando de um dos assuntos. Por exemplo, tem uma parte da esquerda americana que acha, aliás, o projeto 1619, patrocinado pelo New York Times, defende que a história americana basicamente se resume à história da escravidão, né? Inclusive, existe uma das ideias que já foi descartada, ou pelo menos colocada na gaveta por um tempo, era não considerar a fundação e o início da história do país em 1776, mas em 1619, né, para botar como o evento fundador da nação. Né? A gente pode depois falar do 1619 do New York Times, mas, enfim, é um assunto, evidentemente, definidor da história americana. Começa do tempo da colônia, já no século XVII. Mas, enfim, então vamos lá. Vamos começar do começo. Bom, o mundo cristão ele sempre conviveu mal com a escravidão. Eu sei que vão gritar, mas a gente sabe que, evidentemente, é anticristão a escravidão. Né? Então, claro que levaram muitos séculos para a abolição, mas desde o começo você tem relatos, desde os primórdios do cristianismo, de movimentos, declarações e gente abolicionista resistindo e defendendo o fim da escravidão. A primeira lei oficial num país de maioria cristã abolicionista, abolindo totalmente a escravidão, não sei se nossos amigos sabem, tem 900 anos. É uma lei de 1171 da Irlanda. A Irlanda aboliu a escravidão há 900 anos no território dela. E já começou a tentar influenciar a Inglaterra. Né? Ela já não deixava que tivesse... pelo menos era ilegal, tá? Isso é um ponto importante. Quer dizer, não é porque baixou a lei que no dia seguinte não tem mais escravo. Mas, como aconteceu aqui, né? Exatamente. Baixa a lei, mas os caras não estão nem aí, né? Exatamente. Mas, enfim, era ilegal na Irlanda no século XII, e a primeira lei anti-escravidão, abolicionista na Inglaterra é de 1300 e alguma coisa. Eu posso olhar. Foi uns 150, 200 anos depois.
Tem um caso também na história da Inglaterra importante, um caso... vamos lembrar que, nessa época ali, na 1215, a Magna Carta, que é a consolidação, não é o início, mas é a consolidação do sistema do justnaturalismo, do common law, né, de todo esse arcabouço jurídico, que já vinha um pouco antes, vinha do Henrique II, do pai do rei João, que assina em 15 de junho de 1215 a Magna Carta, mas começa a instituição do habeas corpus, que era usado, inclusive, desde aquela época, em disputas judiciais que envolviam escravos e tal. Mas, enfim, lá em 1500 eu vou lembrar a data certinha, 1560, alguma coisa assim, tem um caso numa corte onde um inglês ele é flagrado na rua chicoteando um escravo russo. Vamos lembrar também que não tinha escravo africano. Os escravos eram eslavos, eram russos, né? Da onde vinham, né, os escravos. E aí as pessoas que presenciaram acharam aquilo muito humilhante. Houve uma denúncia, o caso foi às cortes e houve ganho de causa para o escravo contra o seu dono, né, esse inglês, que foi punido, perdeu a ação e perdeu o escravo. Esse russo foi liberto. Então, você vê que as raízes da ideia abolicionista são muito antigas. Esse caso que eu estou te contando tem mais de 500 anos. Né? Inclusive, na decisão, tem uma frase que ficou famosa, que era que na decisão do juiz dizia: o ar da Inglaterra é muito puro para ser respirado por um escravo. Né? Eles diziam que a Inglaterra era santa, era pura, e não fazia sentido no solo inglês ter escravidão. Claro que nem tinha nascido ainda o forte do comércio negreiro, que aí é 1600, século XVII e tal, mas no território inglês já era uma coisa muito mal vista. Né? Tá. E aí eu estou dando essa história para mostrar de onde vem. Quer dizer, as coisas não nascem, é toda uma evolução dessas discussões e desses conceitos. Então, no século XVII, que realmente a coisa pega, né, o tráfico negreiro, vamos lembrar que como é que os europeus faziam. Né? Isso você entende mais do que eu. Eles não entravam no continente africano, eles faziam postos no litoral, e naqueles postos, nas cidades litorâneas, eles negociavam com tribos litorâneas que tinham caçadores de africanos do interior. Então, aquelas tribos elas guerreavam, né? E essas tribos das cidades litorâneas, elas viram que tinha um mercado para os seus prisioneiros de guerra. Aí eles começaram a fazer isso como negócio. Eles iam para o interior, para outras tribos, caçar outros africanos de outras tribos para vender para os europeus nessas cidades litorâneas, nesses entrepostos litorâneos. Enfim, então isso... e aí veio um fluxo enorme de escravos para a América do Norte, para a América do Sul, vários, tudo que a gente sabe. Enfim, quando vem, aí eu vou dar um pulo, né? Então isso é século XVII, século XVIII, para a gente também não contar todos os detalhes, mas aí vem o processo da independência americana. No processo da independência, eu acho que esse é um ponto importante aí para a gente conversar e para discutir. Porque sempre falam disso, né, Alexandre? Sempre falam disso. Aconteceu o processo de independência, mas não era independência de todo mundo, porque né, uma parte considerável da população era escravizada. Né? Então, quer dizer, tem sempre essa discussão também. Quando sai a Declaração da Independência, eram 13 colônias, e vamos lembrar o seguinte, as 13 colônias, elas se consideravam quase como independentes umas das outras. Elas se autogovernavam de forma muito independente uma da outra. Então, quando nasce essa união em nome da independência, foi uma coisa muito negociada e muito difícil. Essas colônias, cada uma era de um jeito, cada uma tinha uma mentalidade, cada uma era governada de um jeito. Então, unir as 13 colônias para que elas assinassem o mesmo documento de independência foi um processo de negociação muito difícil e muito longo. Tá? Agora, tem um ponto aí, Alexandre, desculpa te interromper, mas tem um ponto que é curiosíssimo. Né? Então, quer dizer, os Estados Unidos da América já antes de nascer, eles já se viam como coisas independentes. Né?
Então, essa coisa que vai virar os Estados Unidos da América, essa independência dos Estados, é uma coisa que está na Gênese, que é uma coisa curiosíssima, né? Isso. Que nem passou pela cabeça de acontecer aqui no Brasil, que teve uma colonização completamente diferente. Mas é muito interessante esse negócio, né? Perfeito. Uma comparação que me ocorre agora é o seguinte: a gente costuma falar Grécia Antiga, né? Mas a Grécia Antiga é uma invenção nossa, eram cidades-estados, era Esparta, Atenas, Macedônia, elas eram independentes, elas às vezes guerreavam entre si. Né? É verdade, verdade. Então, assim, da mesma maneira, a gente fala a América, mas a América do século XVIII era um conjunto dessas 13 colônias que conviviam, que conseguiram, depois de muita negociação e muita raiva da Inglaterra, que realmente o rei George fez muita bobagem, praticamente empurrou o país para a independência. Houve uma resistência grande, né? Inclusive, não era a primeira ideia deles a independência, mas, enfim, senão a gente vai entrar em outro assunto. Mas eles tinham que negociar, e uma coisa que os pais fundadores, que as pessoas que negociaram e escreveram os documentos de fundação do país, né? A Constituição, a Declaração de Independência, o Bill of Rights, essas coisas, eles sabiam o seguinte, que a Inglaterra tinha uma tática, a Inglaterra queria dividir as colônias. A Inglaterra, isso era uma coisa explícita, falada na corte, falada pelo rei, que eles achavam que uma maneira da América não se tornar independente era botar essas colônias para brigar entre si. Então, eles tinham, todos os caras pró-Inglaterra, eles tinham representantes nas colônias que ficavam jogando uns contra os outros, jogando a Carolina do Norte contra a Virgínia, contra Massachusetts e tal, querendo que eles brigassem, porque se eles se desunissem, eles não iam conseguir se juntar com uma coisa tão importante quanto a independência. E o Jefferson sabia disso, o Benjamin Franklin sabia disso, o Washington, todos eles sabiam disso. Eles sabiam com quem eles estavam lidando e eles sabiam as táticas do adversário. Então, se você pega os documentos, os rascunhos e os documentos que o Jefferson escrevia, os caras, eles já queriam colocar a abolição, nem que fosse uma abolição gradual, falava-se em 20 anos, 30 anos, tinha uma discussão, mas já queriam colocar. Só que eles entenderam que isso ia inviabilizar o processo de independência, porque não havia uma divisão clara, praticamente meio a meio, entre, não dá para ser meio, porque são 13, né? Mas assim, você tinha ali quase um equilíbrio entre colônias que aprovavam e estavam com a sua economia toda ligada à escravidão, e mais ao sul e mais ao norte você tinha os primeiros rascunhos da independência já tinha lá alguma coisa sobre a abolição. O Jefferson já escrevia isso. As pessoas não dão crédito para ele, mas ele já queria. E também porque o Jefferson, esses caras todos eles tinham escravos. Mas vamos lembrar também que às vezes tinha um, dois, como um doméstico. Tudo bem, não era para ter nenhum, vai lá, ok. Mas nós estamos falando do século XVIII, nós estamos falando de caras de classe média que não tinham muitos posses, e às vezes eles herdavam do pai, da mãe, da família, um escravo, dois, e eles, aquilo acabava tendo uma conveniência para eles achavam aquilo imoral, lutavam e defendiam a abolição, mas joga-se isso muito na cara. O George Washington, por exemplo, ele era uma das maiores fortunas americanas. Se você fizesse uma lista da Forbes naquela época, em 1776, com certeza o George Washington estaria. Ele era muito rico, né? Ele era um fazendeiro muito rico, ele tinha muito escravo, mas ele era visto como alguém que tinha uma boa relação, dentro do que pode ter boa relação com o escravo, claro, né? Muitas aspas aí, né? Em comparação aos outros. E ele, quando morre, no testamento dele, ele liberta todos os escravos de que ele tinha, os dele, né? Enfim, sim. Então você tinha uma diferença de mentalidade clara entre o pessoal do norte e o pessoal do sul, das colônias. E eles tinham combinado, porque eles realmente queriam mostrar para a Inglaterra que eles estavam unidos, eles tinham combinado que cada linha, cada palavra dos documentos tinha que ser aprovada em assembleia. Cada frase era lida e era votada, e eles só aceitavam se fosse unânime. Se fosse 12-1, voltava e reescrevia. Tinha que ser 13-0, tinha que ser unânime. Então, não havia unanimidade para a abolição, não foi colocado lá. Ok. Em 1780, bom, só para lembrar, em paralelo, na Inglaterra, no início do século XVIII, já começa, por exemplo, em 1720, se não me engano,
Não, 1772, desculpa, 1772, ter a primeira lei inglesa proibindo o comércio internacional de escravos. Foi o primeiro país do mundo a proclamar, e era a maior potência do mundo, né? A Inglaterra é a maior potência naval, econômica, enfim. E a Inglaterra, em 1772, ela bane e proíbe o comércio internacional de escravos. Tá? Então, isso mais ou menos na mesma época ali da independência. Tá? Bom, há o processo da independência e já em 1780 começam leis de abolição gradual nos estados do norte e na Inglaterra. Tá? Mas vamos falar dos Estados Unidos, que é o nosso caso. Só fiz uma lembrança que a coisa também estava acontecendo na Inglaterra e já tinha começado antes. Tá? Mas, enfim, na região norte, já coladinho ali na independência, você já tinha os estados do norte fazendo leis parecidas com o que a gente teve aqui, de ventre livre, essas coisas, de libertação gradual, etc. Bom, vamos lembrar outra coisa para os nossos amigos aí que estão acompanhando, que é o seguinte. Essas 13 colônias, elas estavam numa faixa litorânea do Atlântico. Tá? Então, a América que você conhece hoje, que vai do Atlântico ao Pacífico, não estava formada ainda. Tá? Ela estava basicamente concentrada no litoral atlântico. Tá? E aí, ao longo do século XIX, 1800, blá, 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 começa, então, a América a avançar para o oeste. Tá? Então, você tem, por exemplo, no governo do Thomas Jefferson, que foi o terceiro presidente, em 1808, se não me engano, que tem a aquisição da Louisiana, que não é o tamanho que tem hoje, era um terço do país, do que é hoje. Né? Do que se chamava Louisiana em 1808, hoje é um terço do território, são vários estados. Tá? Então, o país foi crescendo. Tá? Só que por que isso é importante? Porque a gente está discutindo. Porque o Congresso americano, ele, né, o Senado e a Câmara dos que chamam de representantes, né, que seria a Câmara dos Deputados, eles eram mais ou menos equilibrados entre estados escravistas e estados livres, que eles chamavam, né, free states e slave states, né, dos estados escravistas e estados livres. Bom, quando começam a nascer novos estados, um atrás do outro, que o país vai avançando para o oeste e novos estados vão nascendo. E esses estados começam a ter representação no Congresso, começam a ter deputados e senadores. O que acontece? Isso começa a mexer nesse equilíbrio entre estados escravistas e estados livres. E os dois lados, e isso é importante, começam a ficar preocupados com esse equilíbrio. Cada estado novo que desequilibrava a conta para um lado ou para o outro, os dois lados ficavam nervosos. Entendeu? Ele fala, não, peraí, né? Esse país está fundado, né, no equilíbrio, né, entre estados escravos, que era a grande divisão do país. Tá? O assunto que realmente dividia o país era a escravidão. Inclusive, esse é outro ponto importante. Por incrível que pareça, tem gente que até hoje não reconhece que a Guerra de Secessão foi uma guerra pela escravidão. Pela abolição. Pela abolição, né? Contra a escravidão. Tem 1000 teorias, mas não foi. Tanto que fala, por exemplo, uma coisa que eu aprendi no colégio, que acho que todo mundo aprendeu. Era o norte industrial contra o sul agrário. Não é verdade. Você tinha. A produção agrária do norte era fortíssima. O norte também era agrário, era também industrial. Né? Ou seja, não é, a questão não é o capitalismo, de novo, como as pessoas gostam de falar. Né? Exatamente. A questão era a escravidão. E aí, basicamente, essa guerra da divisão. E aí, eu não sei se vai cansar as pessoas a gente entrar em muito detalhe, mas como é que a coisa começa? Em 1820, você já chegando ali para o lado quase ali do que é hoje Califórnia, Arizona, ali aqueles estados perto do México, começa a ter uma disputa bem pesada dos estados que vão nascer, se eles serão escravistas ou estados livres. E aí se chega, eu estou resumindo a história, se chega a um acordo, que eles chamavam de compromise, né? Onde passava-se uma linha divisória ao sul do Missouri, e aí se falava o seguinte, olha, para os próximos estados que forem nascendo, da linha para baixo, escravidão está liberada, da linha para cima,
é Estado livre. Pô, eles fizeram isso, eles fizeram um acordo nesse sentido, então? Então, fizeram assim, um acordo nesse daqui para lá é livre, daqui para baixo a escravidão está liberada. Que coisa de louco, né? Foi uma lei no Congresso americano em 1820. Tá? E, só que o que acontece? Era muito difícil, porque esse processo de expansão territorial e nascimento de estados não era uma coisa organizadinha, entendeu? Então, uma coisa é você fazer a lei, outra coisa é a lei pegar, outra coisa é a coisa funcionar na prática, e, na verdade, não estava funcionando. Vamos lembrar também, e aí é outro ponto extremamente importante, que eu acho engraçado que os historiadores não costumam linkar os assuntos, mas é a hora que começam as tensões dos Estados Unidos com o México, que vão chegar numa guerra. Há uma guerra de 1846 a 1848, são só 2 anos, é uma guerra muito rápida, porque os Estados Unidos era muito mais rico e poderoso, então em 2 anos eles esmagam e, né, acabam com o México, mas você tem uma subida das tensões. Tá? Vamos lembrar, inclusive, que o Texas, que era o Texas, ele era um estado mexicano. Né? O Texas faz um primeiro movimento ali, 1830, por ali. Eu posso estar trocando uma data, depois eu dou uma consultada aqui nas minhas anotações para não esquecer, mas o Texas, o que acontece? O Texas, ele era o estado ali mais próximo do que era os Estados Unidos, quer dizer, é o que a gente chama de Texas hoje, tá? Era em espanhol, Texas, sei lá, com J, né? T-E-J-A-S. Então, ele, é por isso que eu estou falando Texas, sei lá, enfim, como é que falava. O Texas, ele era uma zona muito abandonada, ele não era tão ocupado. E aí os índios, tá? Que o pessoal chama de Native Americans, mas os índios, tá? Americanos, eles toda hora invadiam aquela região para fazer assentamento, para, enfim. E o México ficava desesperado com aquilo, mas eles também não tinham recursos, gente, dinheiro para proteger um negócio do tamanho do Texas. Hoje, o Texas é o 2º maior estado em território nos Estados Unidos. É só menor do que o Alasca. Né? O Texas é enorme. Né? Então, você imagina o México, que não era uma nação rica, lá em 1830, proteger aquela vastidão toda. Então, o que eles têm? Uma ideia que depois foi acabando dando confusão. Eles têm uma ideia de chamar alguns americanos para ocupar aquela área. Então, eles começam a convidar americanos para dizer, vem para cá, pode ocupar, a gente dá terra para vocês, a gente dá crédito, né? Contanto que vocês não deixem os índios invadirem. Tá? O que a gente pede de vocês? A gente pede 4 coisas. Deixa eu ver se eu lembro as 4. Você tem que virar mexicano, então você tem que virar cidadão mexicano, porque ele estava imigrando, ele estava mudando de país. Né? Ele deixaria de ser americano e viraria mexicano. Então, ele tinha que assumir a cidadania mexicana, passar a falar espanhol como primeira língua, a língua oficial era o espanhol. Ele tinha que se converter ao catolicismo. Vamos lembrar que o México era católico e os Estados Unidos, basicamente, protestante. E ele tinha... e não podia trazer escravo, porque o México não aceitava escravidão. Tá? Então, se você aceitasse essas 4 condições, se você fosse um americano que aceitasse virar mexicano, falar espanhol, virar católico e abrir mão dos seus escravos, você podia ir para o Texas, porque era o Texas na época, e ocupar aquela região. Bom, o que acontece? Obviamente deu confusão. Um monte de americano falou, beleza, é nós, estamos juntos. Se não me engano, 20 mil americanos foram para lá. E quando eles chegaram lá, continuaram americanos, continuaram falando inglês, continuaram protestantes e levaram escravo. Enfim, e deram uma banana para os mexicanos. E aí, quando os mexicanos viram que o estado estava cheio de americanos e os caras estavam nem aí para os compromissos que tinham sido combinados, né? Eles ficaram desesperados. Né? Eles falaram, o que a gente faz agora? Agora tem 20 mil americanos lá ocupando. A gente está com medo da ocupação de meia dúzia de índios, agora tem 20 mil americanos morando naquela região. E eles viram, né, entre aspas, a besteira que eles fizeram. Nessa época, troca um presidente, entra o presidente, deixa eu lembrar o nome do sujeito, era Antônio, vou lembrar o nome desse presidente mexicano. Esse cara, ele é Antônio Lopes, alguma coisa, eu vou lembrar, acho que eu até anotei em algum lugar aqui, só para não esquecer. Esse presidente mexicano, o que ele faz? Em 1835, ele baixa uma lei, basicamente criando uma ditadura, onde, mais ou menos parecido com o Estado Novo aqui do Getúlio Vargas,
onde ele dissolve o poder dos estados e centraliza todo o poder nele, no governo central, no governo federal. E aí, o que acontece? Gera uma revolta nos americanos que moram no Texas. Entendeu? Esses caras falam, alto lá, a gente veio para cá para se autogovernar, a gente veio para lá para viver sem ninguém encher o saco. Agora, esse presidente mexicano quer que a gente vire baixa a cabeça para ele, isso aqui basicamente seja quase uma anexação, eles se revoltam, começa um bando de tensão e aí começa a ter, inclusive, conflitos armados que vão levar à independência. Esse presidente do México, ele faz uma repressão violenta a uma primeira cidade ocupada lá, entra basicamente numa cidade e mata todo mundo, mata mulher, criança, quem estava na frente. Houve uma revolta muito grande entre os americanos. Eles, então, pedem ajuda para os outros estados para guerrear de volta. Os caras voltam, daí vêm os americanos de outros estados ajudar ali a defender os americanos ali daquela região. Eles conseguem, inclusive, prender o presidente do México. Eles invadem o México e prendem o presidente do México e obrigam ele a assinar a independência do estado do Texas. Então, o Texas, na prática, vamos dizer, legalmente, o Texas vira um país independente. Ele vira um estado independente. E aí ele entra com um pedido para virar um estado americano, né? que era o processo que eu estava explicando antes. Os estados iam nascendo, então nascia, sei lá, o Nebraska, nascia Mississippi, sei lá, nascia um estado. Então, eles entravam com uma petição para o governo central federal dos Estados Unidos, dizendo, olha, eu também quero ser estado. E aí, o Congresso aprovando, ele passava a ser anexado, virava mais um estado, passava a ter representação no Congresso e era incorporado ao país, né? Bom, o Texas entra com um pedido, só que o Texas era escravista, lembra que eu estava falando? O Texas era gente escravo. E era um lugar enorme. E aí o pessoal do norte falou, não, isso aí vai desequilibrar a conta. E aí volta a confusão de novo. O Texas fica num limbo por uns 10 anos, que já não era mexicano e também não era aceito nos Estados Unidos. Até ser aceito lá para final da década de 40 do século XIX, 1840 e tanto, ele acaba sendo aceito. Bom, e aí, o que acontece? Aí vem a década de 1850, que é a década que vai levar à Guerra de Secessão, que é onde a gente quer chegar. Em 1850, e vamos lembrar que aí é uma época de presidentes democratas. Tá? Não existia o Partido Republicano. Vamos lembrar que tinham dois grandes partidos nos Estados Unidos, o Partido Democrata e o Partido Whig, tá? Que era o mesmo nome de um partido que tinha na Inglaterra. Era o Partido do Edmund Burke. Os Whigs. Né? Então, nessa época, você tinha o Partido Democrata e o Partido Whig. Bom, o que acontece? Você tinha era uma época de presidentes democratas, né? Tinha o James Polk, que ficou de 44 a 48, que é a época da guerra mexicano-americana, que é uma guerra de 46 a 48. Depois veio o Zachary Taylor, que era um general, herói da guerra, mas ele morre no cargo e assume o vice dele para completar o mandato, que era um cara chamado Millard Fillmore, que governa até 53, ele tem eleição em 54, ganha o Franklin Pierce, e aí as coisas começam a ficar mais pesadas, as tensões aumentam de uma maneira mais pesada. Por quê? Porque realmente aquela região onde nasce o Kansas, nasce o Texas, o Missouri, etc., esses estados, os democratas, quem tem essa discussão entre vai ser estado escravista ou estado livre? O que acontece? Os democratas sabiam que o Congresso nunca ia aceitar que todos virassem escravistas. Então, eles tiveram uma ideia malandra, você vê como é que o Partido Democrata é, né? Eles tiveram uma ideia malandra que é o seguinte, não, deixa o povo que mora lá votar, deixa a democracia falar mais alto. E aí ficou aquela discussão e tal, e aí eles marcaram eleições para cada um desses estados votarem a legalidade da escravidão em cada um desses estados. E o que os democratas fizeram? Invadiam com um bando de morador do estado do lado, escravista, para fraudar a eleição. E para botar todo mundo para votar na escravidão. Isso é velho, então, né?
Porra, rapaz. Essa malandragem Isso. E aí os Whigs sacaram a sacanagem, perceberam a malandragem, e aí, de novo, volta a guerra no Congresso, aquela discussão toda, enfim. E as tensões do país vão chegando a um limite. Né? Quer dizer, ninguém mais se entendia. E eles entenderam que os acordos que foram firmados no final, na época da independência, no final do século XVIII, ao longo do século XIX, não conseguiam mais segurar as tensões. Então, quando a gente fala da Guerra de Secessão, que explode no comecinho ali de 1861, a gente vai chegar lá no Lincoln, que o país já tinha 80 anos, são 80 anos de tensões que vão crescendo. Então, a divisão do país por causa da escravidão não começa na véspera da guerra. É um processo que vem desde a independência, que vem dividindo esses estados. No começo, você tinha um acordo que gerava um equilíbrio no Congresso, mas a partir de 1820, esse equilíbrio começa a ficar instável. Na década de 30, tem a guerra com o México, que a coisa bagunça muito. A coisa vai piorando na década de 40 e explode na década de 50, onde ninguém se entendia mais. E aí, realmente, as tensões entre os estados ficam basicamente insolúveis. Né? Bom, no final da década, eu estou dando um overview. Tá? Claro que tem mil coisas que acontecem ali, leis. Né? Tem um ato que é muito conhecido, que o ato é um decreto, né? O decreto Kansas-Nebraska, que foi proclamado em 1854, que desequilibrava essa conta, que botava mais estados para o lado escravista, o pessoal do norte ficou louco, enfim. Então, ao longo dessa década, as tensões vão crescendo até chegar na eleição. Primeiro tem uma eleição legislativa em 1858 e depois a eleição presidencial de 1860. Tem eleição nos Estados Unidos desde que o país nasce até hoje, de 2 em 2 anos. Né? Você tem 4 anos de mandato no Congresso, 4 anos de mandato presidencial. E são eleições que são intercaladas. Então, de 2 em 2 anos tem eleição. Então, em 58 teve eleição. O Abraham Lincoln, no novo, recém-nascido Partido Republicano, que é um partido, só para lembrar, esse ponto é importante. O Partido Whig se dissolve, né, porque ele fica dividido. Dentro do Partido Whig você tinha abolicionistas e escravistas, eles começam a brigar, ninguém mais se entende, o partido se dissolve. Então nasce o Partido Republicano com a bandeira única principal de ser o Partido da Abolição, o Partido Abolicionista. Em 1861? Não, 61 já é o Lincoln já é eleito. Isso é do Isso é 1855, por aí, um pouco antes. 56. E o Partido Republicano ele começa, então, a receber os abolicionistas dos dois lados. Todos os abolicionistas que eram Whigs e alguns abolicionistas do Partido Democrata se mudam para o Partido Republicano. Tá? E aí você fica claramente, e aí nasce uma divisão clara e evidente entre um partido escravista, que era o Partido Democrata, e o Partido Abolicionista, que era o Partido Republicano. Bom, o Abraham Lincoln ele faz uma campanha para o Senado em 58 e perde, não se elege, mas ele já tinha a abolição na sua plataforma. Então, isso é importante também, porque tem muita gente que diz, a gente já conversou sobre isso, que o Abraham Lincoln não era abolicionista, ele foi mudando de ideia ao longo do seu mandato presidencial. Mentira. Tá? Essa série que eu estou falando, essa série que está no Netflix, ela fala isso. Que, então, ele provou que a guerra é só uma questão de como é que pela independência dos estados e não sei o que, ele não queria perder os estados que eram escravistas e não sei o quê. Mentira. Mas pois é. Tudo, né? Então depois mentira. Eu vou ficar sabendo que ele, por exemplo, quando ele era congressista lá, em 1850 e alguma coisa, ele já tinha apresentado um projeto para abolição gradual e tal. Então, é tudo invenção. Sim. Então, o Lincoln tem uma história, né, enfim, que se conta da biografia dele, que ele, com 22 anos de idade, jovem,
ele estava passando numa praça, e vamos lembrar que a compra e venda, comércio de escravo era em praça pública, no meio da praça. Botava os escravos ali enfileirados e o pessoal fazia leilão, comprava, vendia. Então era uma feira livre, de gente. Né? E aí o Lincoln, conta-se essa história, com 22 anos, ele viu uma menina, adolescente, escrava, bonita, e na placa dizia comprovadamente virgem. Ela devia ter uns 17 anos, 18, estava seminua e exposta. Então, se conta que quando você botava uma garota, adolescente, e com essa história de comprovadamente virgem, era já para atiçar os caras para comprar, basicamente para estuprar, né? Para diversão sexual do cara que ia comprar. Então, o Lincoln parou e viu essa garota sendo comercializada e comprada. E ele achou aquilo uma violência absurda. Então, assim, se conta que desde os 22 anos de idade, quando ele viu essa cena, ele ficou profundamente enojado e revoltado com aquilo que ele viu. E ele sempre teve essas convicções abolicionistas já desde dos 20 e poucos anos de idade. Enfim, foi uma coisa que foi crescendo. O que acontece é que o Lincoln, isso é importante que fique aí para as pessoas, o Lincoln era um político. Então, ele buscava sempre o acordo, ele não queria guerra, ele não queria divisão. Então, muitas vezes, ele deu declarações que eram declarações para chegar em acordos. Entendeu? Quando, às vezes, ele dizia, tá bom, então não vai ser abolição agora e tal, não é que isso estava no coração dele. Da mesma maneira que nos pais fundadores, quando Thomas Jefferson, Washington, vários deles tiveram que aceitar a manutenção da escravidão lá na independência, não é que eles adoravam a escravidão, é que eles sabiam que não tinha outro jeito de ter acordo. Entendeu? Então, são coisas que são construídas. E realmente é uma questão. Inclusive, o Lincoln sugere, né, a colonização, né, dos libertos ou nos Estados Unidos ou em outros lugares. Então, ele vai negociando isso. Né? Essa história que você lembrou é uma história importante. E é uma história engraçada. Em 1816, olha quanto tempo isso antes. O Lincoln ele nasce em 1809, eu acho, 1808, 1809. Então, em 1816, o Lincoln era uma criança de 8 anos. Tá? Nasce a Sociedade Colonizadora da América, que era uma associação que tinha, inclusive, 2 presidentes, tinha o Andrew Jackson e o James Monroe participando, que eles tinham uma ideia de que eles já eram abolicionistas, eles queriam a abolição, mas eles também tinham muito medo do que fazer com os escravos depois de libertos. Né? Não só essa elite, mas muita gente do povo, muita gente simples, do povo, brancos, também morriam de medo de uma hora para outra, você libertar todo mundo. Vamos lembrar, vamos dar números. Tá? Em 1860, quando o Lincoln é eleito, tinham 4 milhões de escravos. 4 milhões, né? Aqui no Brasil, quando a abolição foi feita, não tinha nem 1 milhão. Pois é. E lá tinha 4 milhões. Sendo que 3,5 no Sul. Tá? Então, era 30% da população do Sul. Tá? 25% das famílias do Sul tinham pelo menos um escravo permanente. Porque, mesmo se você não tivesse um permanente, um que morasse com você, que fosse a sua propriedade, tinha muito aluguel. Igual você faz com o diarista, vamos dizer assim. Entendeu? O cara não. O Frederick Douglass ele foi. Frederick Douglass foi alugado, Booker T. Washington foi alugado, eles alugavam, né? Isso. Às vezes o cara não tinha dinheiro para ter um permanente, mas ele chegava com um cara que tinha permanente e falava assim, cara, me aluga uma semana, um dia, eu preciso aqui para um serviço e tal. Então, a estatística era o seguinte, em 1860, na eleição do Lincoln, 8% das famílias americanas tinham pelo menos um escravo permanente de sua propriedade e 25% dos sulistas. Tá? Então, era muita gente. Tá? Era uma quantidade enorme. Então, eles tinham uma preocupação, claro, de uma hora para outra você ter 4 milhões de desempregados procurando emprego e emprego de baixa qualificação. Né? Era gente que podia dar para agricultura, para carpintaria, para serviços manuais, mas não foi gente que teve acesso à educação, à educação superior, menos ainda, enfim, muito pouco. Então, esse pessoal dessa sociedade colonizadora, que começa em 1816, ela já tinha como seu motivo principal a colonização de um terreno, de uma parte da África ali, litorânea, e para começar a mandar
africano livre de volta para a África. Porque eles achavam que resolvia problema para os dois. Não deixava o sujeito desempregado nos Estados Unidos e devolvia para a África, onde ele teria liberdade. E o Lincoln era contra, tá? Depois ficam tentando colar isso no Lincoln, mas o Lincoln não gostava disso, tá? A Libéria nasce nesse momento? Oi? A tal da Libéria nasce nesse momento aí? A Libéria, ela nasce em 1847. Tá. Então, é 30 anos depois. São 30 anos de envio de africanos. Se não me engano, no total foram 20 mil pessoas enviadas de volta, que era um número significativo. Famílias, né? Eles só mandavam famílias completas, né? Não mandava o cara sozinho, né? Então, quando conseguia reunir uma família e o cara tinha vontade, ele se inscrevia, queria voltar para a África, entrava nessa lista e voltava com dinheiro arrecadado por essa sociedade. Eles levantavam dinheiro, arrecadavam dinheiro. Era tudo privado, era uma sociedade privada, tipo um Rotary, vamos dizer assim. Entendeu? Tinha uma maçonaria. E eles se juntavam o dinheiro e mandavam as pessoas de volta. E aí, essa região onde essas pessoas eram mandadas de volta é que viraram em 1847, é muita data, mas em 1847, nasce, então, oficialmente a Libéria. Tá? O Lincoln, ele deu algumas declarações dúbias, como ele deu declaração dúbia sobre todos os assuntos, porque, gente, ele era político, entendeu? Então, ele ia ajustando o discurso dentro do que ele entendia que a nação e os outros políticos e o Congresso estavam preparados para ouvir e para negociar, entendeu? Então, você tem que comparar. Não só pegar, e isso muita gente faz, eu acho isso uma sacanagem. Eles pegam, às vezes, frases do Lincoln fora de contexto, no meio de um discurso enorme, e pegam um trechinho, uma frase, tá vendo? Mas você fala, mas peraí, olha o discurso inteiro, olha o contexto, olha outras coisas que ele estava fazendo ao mesmo tempo. E aí, se você tiver uma busca honesta de quem era o Lincoln e do que ele pensava, você vai encontrar um abolicionista, tá? Desde o princípio. Mas também você vai encontrar um político. Você não vai encontrar, e isso sim, você pode falar dele, gosta ou não, você não vai encontrar um cara de um posicionamento radical, ou abolição ou não tem conversa. Não era um militante revolucionário, né? Ele tinha a convicção dele, mas ele era um político de acordo. Ele era um cara de sentar e conversar. Você chega daqui, eu chego dali e tal. E esse era o estilo dele. Tá? E eu acho que esse foi o estilo que fez, inclusive, o sucesso e a vitória da União na Guerra da Secessão, onde acho que agora a gente pode chegar, né? Depois dessa conversa toda. Eu acho que a gente pode chegar na Guerra de Secessão, que é quando explode finalmente a tensão, quando o Abraham Lincoln tem a eleição disputada em 1860, ele vence e ele toma posse em 4 de março de 1861, tá? Quando é o que eles chamam de inauguration, né? Quando ele toma posse. Entre a eleição, o resultado da eleição, que é novembro, se não me engano, de 1860, e 4 de março de 61, quando ele toma posse, 7 estados se declaram fora dos Estados Unidos, fora da União. Tá? Antes dele sequer tomar posse, só dele ser declarado eleito. Então, no dia que ele toma posse, 4 de março de 1861, 7 estados já se declaravam confederados e fora dos Estados Unidos, não aceitando mais que o presidente era o Abraham Lincoln. Eles tinham, para quem não sabe, eles tinham o próprio presidente, que era o Jefferson Davis. Eles tinham, era um país, os Estados Confederados formaram um outro país, com outro presidente, com outro exército. Eles simplesmente, como, por exemplo, hoje você tem Coreia do Sul e Coreia do Norte, que era uma Coreia só, um país dividido ao meio. Entendeu? Uhum. Basicamente, o que os confederados quiseram fazer era uma secessão, um corte, onde eles se desligavam oficialmente do norte, da chamada União, e eles formavam um outro país, com outra Câmara, com um outro presidente, enfim. Então, o Lincoln, a minha memória não está tão ruim. O Lincoln ele assume 4 de março de 1861, e ele já, a primeira coisa que ele faz é declarar essa secessão ilegal. Né? Ele baixa um decreto dizendo que, evidentemente, esses 7 estados não poderiam se desgarrar do país. Tá? Ele já declara ilegal.
e alguns dias depois o Texas também se declara independente e se liga à Confederação. Foi logo depois, foi em março, se não me engano, no mesmo mês, que o Lincoln toma posse. Isso aconteceu em março. 12 de abril já tem o primeiro ataque das tropas confederadas a uma cidade da União. Então a guerra começa oficialmente. O primeiro conflito, apesar de que, vamos lembrar, que o pau já está torando, já tem gente morrendo, já há 10 anos lá naquela região lá, que disputando se os novos estados vão ser escravistas, não vão, enfim. O pau está comendo já há 10, 20 anos lá no Oeste. Tá? Mas a guerra entre os Estados Confederados, oficial, e a União, já com Abraham Lincoln empossado, começa então em 12 de abril de 1861. Bom, começa a guerra. O Lincoln, no começo, ele acha que vai ganhar rápido e fácil. Ele não leva muita fé. Ele é convencido por ele imposta um general, que era um cara chamado McClellan, que era um cara que não gostava dele, falava muito mal dele pelas costas, era democrata, do Partido Democrata, do partido oposto ao dele. Você vê como é que era o Lincoln. O vice do Lincoln, o Andrew Johnson, também, que ele bota depois na reeleição, também era democrata, de outro partido. Então você vê que o Lincoln estava sempre querendo fazer acordo, chamar todo mundo junto e tal. Quando começa os conflitos ali, 12 de abril de 1861, o Lincoln ele faz um chamado, uma convocação para voluntários se juntarem numa milícia para conter uma pequena revolta, e ele contrata os caras por 90 dias. Ele acha que em 3 meses ele ia resolver tudo. E aí o que acontece? Ele toma um susto, né? Porque aí ele toma noção do tamanho da confusão, do tamanho da guerra, e, obviamente, ele tem um monte de derrota inicial, e aí ele fala, não, peraí, aí a gente tem que se organizar direito, e aí ele vai montar o seu exército para entrar direito na guerra, depois de uma série de derrotas ali iniciais, onde ele subestimou o tamanho ali do que seria o conflito. Bom, o conflito, então, para resumir, ele dura de 1861 a 1865. Tá? Então, ele é o conflito mais sangrento da história dos Estados Unidos. Tá? Você tem uma discussão sobre quantas pessoas morreram nessa guerra, mas o número mais confiável é mais de 1 milhão de pessoas. Tá? É muita gente. Para 1865, para aquela época, era uma parte considerável da população americana e, principalmente, uma parte muito considerável dos homens jovens. Né? Então, você abre um buraco enorme, geracional, onde morre, basicamente, claro que morre gente de todas as idades, sexo e tal, mas, basicamente, desse 1 milhão, a grande maioria é de combatentes, ou seja, homens e homens jovens. Né? Então, é uma coisa que, claro, altera muito, inclusive, a demografia do país. Né? E tem um impacto muito profundo. A guerra termina com uma vitória. Tá. Vamos só uma coisa que é importante antes. O Lincoln é eleito em 61, em 62 já tem eleição de novo, vamos lembrar, tem eleição de 2 em 2 anos. Na eleição de 1862, legislativa, o Lincoln toma um pau na eleição. Por quê? Porque ele tinha prometido e achava que ia resolver rápido. Quando vem a eleição no ano seguinte, o pau está comendo, a guerra civil está pegando, os americanos ficam muito frustrados com o Lincoln e dão uma derrota eleitoral para ele. Ele toma um pau na eleição legislativa de 62. Mas ele se recupera. Em 64, quando ele faz a campanha dele para a reeleição, e quem era o oponente dele, uma coisa engraçada, era o McClellan, era o general dele. Ele briga com o cara, demite o cara, e o cara vira o concorrente dele na eleição de 64. Ele disputa e ganha do cara, e é reeleito em 1864. E por que ele é reeleito? Porque ali já estava mais ou menos claro que a União ia ganhar. E aí ele já estava popular de novo, e aí ele ganha a eleição, e realmente a guerra termina em 1865. Então, só para dar umas datas para os nossos amigos, em 9 de abril de 1865, o general Lee, né, o general Robert Lee, que era o líder das tropas confederadas, se rende, se entrega e desiste, né? Ele se entrega. E o Lincoln
ele é assassinado com um tiro por trás na cabeça 5 dias depois, no dia 14 de abril. Então, o Lincoln ele só consegue curtir a vitória da guerra 5 dias. Ele toma um tiro na cabeça 5 dias depois da rendição do Robert Lee. No dia 14 de abril. Oi? Vale umas informações aí, né? Sim, eu não sei se você ia tocar nesse assunto, mas primeiro assim, no início da guerra, os negros não poderiam participar, né? Então eles não participavam da guerra, houve muita resistência dos generais da União e tal, não dá e tal, e não sei o quê, porque vai armar os negros, eles podem se revoltar e tal. Então tinha toda uma resistência em relação à participação dos negros escravizados livres, ou libertos, ou mesmo de negros livres, na guerra. Isso acontece em 1863, quando ele declara a emancipação, né? Então, o Lincoln adianta a emancipação em 63, e aí ele aceita o ingresso de negros libertos ou livres para integrar o Exército da União. Então, por quê? Porque havia uma euforia dos negros para participar, né? Falou, não, nós queremos lutar também, nós queremos também dar tiro, queremos vencer isso aqui, né? Porque a abolição é o tema da guerra, então nós queremos participar. E eles, então, ficam lutando para tentar entrar na guerra, até que, eu não sei a data direito, mas foi em 63 que ele declara a emancipação, e aí, então, os negros entram na guerra. E o interessante é que ele toma esse pipoco aí do maluco que 5 dias depois do fim da guerra, isso, porque ele defendeu o voto negro. Sim. Né? O Lincoln, para comemorar a abolição e o fim da guerra, ele falou, não, os negros agora vão poder votar. Esse maluco aí ficou doidão, falou, não dá, agora já está querendo demais. E aí ele vai dar um tiro no Lincoln naquela uma peça lá, uma apresentação. Isso, no Teatro Ford, isso. Deixa eu contar um pouco, algumas coisas sobre isso que você falou, que são todas muito importantes. Então, realmente, ele faz a emancipação, que é uma pré-figuração do que viria a ser a 13ª emenda à Constituição, que vem um ano depois. Tá? Fala-se muito da 13ª, mas, na verdade, são 3 emendas. É a 13ª, a 14ª, a 15ª, as 3 ligadas à abolição. A 13ª, que é de 1864 e começa em 65 a valer, ela acaba com a escravidão. A 14ª emenda dá direito a voto, e a 15ª, e direito legal, direito a voto e tal, e a 15ª proíbe leis que constranjam os direitos dos libertos. Por quê? Porque você faz uma lei, os escravistas já vinham com uma reação. Então, a 13ª emenda acabou com a escravidão. Quer dizer, ela consolidou o que vinha da emancipação. Só que acontece, os estados escravistas que perderam a guerra tomam goela abaixo, mas, e na verdade, quando ele emancipa dos territórios rebelados. Isso é outra coisa engraçada, mas enfim, isso é outro assunto que também. A gente faz um outro programa só para lembrar das críticas que se fazem ao Lincoln. E uma é essa, que ele tinha feito uma abolição de mentirinha, porque ele aboliu os escravos dos inimigos, onde ele não tinha controle, enfim, ok. Mas é porque ele queria declarar aquilo ilegal, né? Porque nos estados deles, basicamente, o comércio já não acontecia, enfim. E havia já uma luta, uma guerra, onde esse era o assunto central. Então, ele vai e declara emancipados os escravos do outro lado, do sul, da Confederação. Isso, do sul. E aí tem uma coisa engraçada também, que acontece o seguinte: 200 mil negros libertos entram no Exército, que é mais ou menos metade. Vamos imaginar que tem 500 mil ali de ex-escravos no norte, quase metade, os 200 mil entram no Exército para defender. Só que os negros do Sul, o que acontece? Esse pessoal confederado começa a tomar pau, mas eles acham que os negros, que são os escravos deles e que eles estão lutando para manter escravos, iam ajudar eles na guerra. E aí eles começam a chamar os caras para dar uma ajuda, para cuidar daqui, para cozinhar, e é óbvio que os caras começam a trair os chefes. Então, os negros do Sul, eles também são importantes na guerra. Eles normalmente não tomam muito crédito. Claro que você tem que dar todo o crédito aos 200 mil soldados do Norte. Mas os negros do Sul, o que eles faziam? Eles ficavam ouvindo as conversas. Por exemplo, eles iam servir a mesa dos generais. Então, eles ficavam lá, de butuca, ouvindo os planos.
Quando eles ouviam, eles saíam e um contava para o outro para chegar. Então, os segredos de guerra vazavam todos para o norte, porque os escravos ficavam ouvindo e fazendo espionagem voluntariamente para o norte. Entendeu? E eles foram muito importantes. Às vezes, integraram, integraram também aquela Underground Railroad, que era aquela rota de fuga do sul para o norte e tal. Então, teve todo um sistema Eles conheciam os caminhos pelas florestas. Então, eles indicavam, quando chegava um destacamento, vai por aqui, vai por ali e tal. Eles conheciam a região. Então, o pessoal, os escravos do sul, eles também merecem crédito. Tá? Normalmente não levam, mas eles merecem. Bom, enfim. E aí, essa é a história do o Lincoln. Então, ele governa 4 anos, é reeleito, e logo no começo do segundo mandato ele é assassinado. Tá? Só para... E aí a gente estava falando uma coisa mais cedo, que o Lincoln tinha uma visão muito mística, cristã, mística, do que era a missão dele e do papel do que ele estava fazendo. E vários discursos dele têm um conteúdo cristão muito importante. Tanto que, por exemplo, num dos discursos dele, ele falava sobre, né, os terríveis prejuízos financeiros e de vidas humanas perdidas na guerra, e ele fala, olha, se o preço das vidas e o preço em dinheiro de destruição de riqueza é o preço que temos que pagar pelo pecado da riqueza e do mal que nós fizemos pela escravidão, é o preço que a gente tem que pagar. Deus está clamando e nós vamos ter que entregar para ele, né? Então, ele várias vezes ele se referia e fazia discursos muito religiosos, citando... Tem um discurso que ele faz 2 anos antes de ser presidente, em 58, que é o discurso da Casa Dividida, que ele cita explicitamente, né? A Casa Dividida não fica em pé, que é Mateus 12, 25. Né? Então, ele citava a Bíblia, ele era muito cristão. E aí tem uma coisa que talvez muita gente não saiba. O general Robert Lee, como eu estava contando para vocês, ele se rende no dia 9 de abril de 1865. O que era o dia 9 de abril de 1865? Era o Domingo de Ramos. E Lincoln é assassinado 5 dias depois, quando? Na Sexta-feira Santa, no dia da crucificação. O tiro que ele toma na cabeça no dia 14 de abril era numa Sexta-feira Santa, 5 dias depois da rendição do Lee, que foi no Domingo de Ramos. Então, até hoje, tem muita gente que faz toda uma leitura mística também, não só do fim da guerra, quando Jesus, que lembra que é no mesmo dia do Domingo de Ramos, da entrada triunfante de Cristo em Jerusalém, como o sacrifício, a morte, o assassinato do Lincoln no dia da Sexta-feira Santa, no dia da crucificação de Cristo. Oi? Uma outra coisa importante que você até mencionou aí é que a reação dos democratas foi imediata. Acabou a guerra, eles começaram uma reação imediata. Então, a Ku Klux Klan nasce disso, certo? Isso. Nasce dessa reação imediata do Sul à derrota que eles sofrem na guerra. Então, quer dizer, os escravistas sulistas criam milícias para perseguir tanto libertos negros quanto brancos republicanos. Tem vários brancos republicanos que são assassinados por essas milícias. Muito pouca gente sabe, mas com o Ku Klux Klan, a primeira coisa que ela começa é matar católico, porque eles diziam que o americano de verdade é uma expressão que muita gente conhece, que é o WASP, White Anglo-Saxon Protestant, né? Quer dizer, ele era branco. Você, para ser americano, você tinha que ser branco, anglo-saxão e protestante. Então, por exemplo, os católicos eles eram assassinados da mesma maneira que os negros, né? Tanto que essa mancha, até hoje, tem gente que diz que os Estados Unidos é a nação mais anticatólica da história do mundo. Não sei se isso é exagero, mas tem gente que defende isso, que é a nação que mais matou católico. Enfim, mas aí, essa reação... Inclusive o Kennedy. Essa reação dos sulistas escravistas gera, então, a Ku Klux Klan, gera, então, a perseguição a negros libertos e também a brancos republicanos, e também começa a gerar os chamados Black Codes, que são leis lá do Sul para impedir o voto. Eles começam a mudar lugar de votação um dia antes da eleição e os negros não sabiam onde era o lugar para votar, não podiam votar. Então, tem uma frase famosa que se espalhou na época, que os republicanos diziam o seguinte, como é que eu até anotei aqui, que os republicanos brancos e negros podem ganhar no voto, mas nós ganharemos na apuração.
Então, eles começam a mudar a voto, eles começam a burlar a eleição para poder vencer. Então, quer dizer, as leis de Jim Crow vão nascer desses black codes. Né? Os black codes começam a surgir no Sul, leis que são específicas dos estados sulistas para diminuir, na verdade, para desemancipar, né, o negro americano. Então, eles começam a criar essas leis para proibir e para tirar a liberdade constitucional do negro americano. E aí vão nascer as leis de Jim Crow logo nos anos seguintes, né, no começo do século XX, já começam a surgir e as leis mais... Né, claro, elas vão se estendendo, né? Depois vão durar 100 anos essas leis de segregação. Isso tem um efeito enorme na história dos Estados Unidos, aí vai culminar lá no movimento pelos direitos civis e tal. Mas uma coisa que eu queria destacar aqui, para a gente já ir encaminhando a nossa conversa para o final, é assim: primeiro, o processo de abolição americana, a Guerra de Secessão e tal, teve uma participação muito grande de civis e de entidades, digamos assim, privadas. Então, por exemplo, escola, porque assim, a questão da educação se tornou uma coisa muito importante logo no começo da guerra e logo nessa ideia de abolição, quando essa ideia começou a ficar mais forte, muitas entidades privadas começaram a aparecer, professores voluntários e tal. Então, para educar principalmente as crianças negras, né, e os negros mais jovens, tá? Então, a questão da educação, então isso vai dar também uma dimensão da diferença do processo de abolição americano para o processo de abolição brasileiro, por exemplo. Então, você vai ver assim, que no final da guerra, né, já tinha mais ou menos quase 250 mil alunos em mais de 4 mil escolas. Né? Então, olha só, isso alunos negros, né? Então, estou falando aqui de crianças negras sendo educadas. Então, já quase 250 mil. As igrejas, por exemplo, protestantes lá, participaram muito ativamente desse processo, porque as igrejas tinham milhões de membros, era um negócio impressionante o tamanho daquelas igrejas batistas do Sul, não sei o que lá. Então, eles têm uma participação muito grande nesse processo. Tem uma igreja batista negra lá, que em 1876 tinha 200 mil membros. Então, assim, era um negócio absurdo a quantidade de gente que tinha dentro dessas igrejas. Então, os processos de educação vão começando a acontecer. Quando a abolição ocorre, lá em 1865, e eles criam lá o Comitê dos Libertos, lá o tal do Freedmen's Bureau, e aí eles começam a trabalhar para ajudar os ex-escravos a conseguir emprego. Aí tem aquela ideia de um pedaço de terra e uma mula para eles poderem começar a trabalhar na terra. Então, começam a criar uma série de projetos para inserir o negro liberto na sociedade americana. Então, o Lincoln está participando disso, a União, né, o governo da União, o governo federal está participando disso, ele cria esse Comitê dos Libertos, só que 5 dias depois o Lincoln é assassinado e o Andrew Johnson era democrata escravista. Democrata escravista. Na hora que ele... E explicitamente contra a 13ª emenda, ele não queria. Porque quando ele assume, uma das primeiras coisas que ele faz é cortar todo esse projeto da emancipação do pós-abolição. Né? Ele corta, por exemplo, essa coisa do pedaço de terra e da mula, né? Ele dá apoio para as leis de segregação do Sul. Sim. Então, quer dizer, há um retrocesso muito grande no processo de abolição americano, do pós-abolição americano, semelhante ao que aconteceu no Brasil. Por quê? Porque aí acontece a abolição no Brasil, só que aí a briga entre os abolicionistas, né, e também, na verdade, os republicanos e os monarquistas vai durar 1 ano e meio, mais ou menos, né, de 13 de maio de 88 até o 15 de novembro de 89. E então eles vão ficar, os projetos do pós-abolição aqui do Brasil, eles vão ficar emperrados nessa disputa dos republicanos com a monarquia. E aí eles expulsam a família imperial aqui com o golpe republicano do 15 de novembro de 89 e provocam um retrocesso total no processo do pós-abolição. Então, do mesmo jeito que aconteceu nos Estados Unidos, que o adversário assume o poder e faz retroceder todos os projetos do pós-abolição, então isso acontece nos Estados Unidos e aí isso também vai dificultar muito a vida do negro americano. Uma coisa que é boa é que muitos desses negros libertos conseguem esse pedaço de terra, conseguem esse animal para poder começar a trabalhar, então muitos vão prosperar.
As 2 semanas atrás eu escrevi sobre um cineasta negro-americano do começo do século XX, o Oscar Micheaux. Então, o pai dele era um desses. Então, ele na abolição, ele recebe lá um pedaço de terra, então ele começa a trabalhar e ele prospera. Então, o pai dele, de certo modo, vai prosperar nisso, mas aqui nem isso acontece assim, no processo de pós-abolição, porque tinha lá o projeto de reforma agrária do Rebouças e tal, então tudo isso é jogado no lixo com a República. Então, assim, a história, as pessoas têm o costume, agora a gente vê muito isso, né? Então, essa coisa de ficar fazendo releitura contemporânea de história de assuntos antigos, né? Então, quer dizer, eu olho lá para o passado de maneira condenatória, não entendo o contexto, não entendo... Engenheiro de obra pronta. Engenheiro, exatamente. Então, quer dizer, não, o Lincoln era isso, o Lincoln era aquilo, não sei o quê. Não, podia ter feito melhor, eu faria diferente. Como se tudo fosse fácil. Exatamente. Não, porque o Dom Pedro II aqui no Brasil também, porque ele demorou muito, porque devia ter feito aqui, não sei o quê. Então, quer dizer, todo mundo agora sabe o que a pessoa deveria ter feito, né? Então, ninguém entende. Imagina o contexto que o Lincoln assume o governo, numa baita de uma confusão, essa confusão que você falou que já estava durando 50 anos que os caras estavam brigando, uma confusão de estados que querem se separar. E só escalonando. Então, quer dizer, o cara assume a cada o poder... década mais pesado, no meio da conquista do Oeste, no meio do país sendo redefinido, no meio do número de estados aumentando e nascendo novos governadores, novos senadores, novos... Quer dizer, sabe, uma coisa que aí se eu puder engatar uma quinta aqui é o seguinte. Primeiro, para o pessoal guardar aí, a guerra contra a Inglaterra, a guerra de independência, fez com que uma colônia britânica se desligasse da Inglaterra. Mas a América, que vocês conhecem, ela nasce na Guerra de Secessão. Tá? Porque naqueles 80 anos que separam a independência da Guerra de Secessão, você tinha esses estados meio separados que, em algumas coisas, eles se entendiam, em algumas eles não se entendiam, e eles eram, desde o início, divididos por causa da questão da escravidão. Uma questão que eles só foram resolver na bala. Eles ficaram tentando, durante décadas, resolver com jeitinho, com negociação, com diplomacia, com leis, com acordos no Congresso, não dando certo, e as tensões aumentando, principalmente ali do lado oeste, né? Onde o país ia expandindo. Cada vez que o país expandia, ou nascendo novos estados, ou comendo a área do México, né? Teve a guerra e eles pegam, sei lá, metade do tamanho do México e trazem, né, o que é hoje Califórnia, Arkansas, Novo México, uma série de coisas que eram o Texas, que eram do México e foram incorporadas aos Estados Unidos, e foram regiões conflagradas de guerra e onde a escolha de cada estado se tornar ou um estado livre ou um estado escravocrata refletia diretamente na capital federal, no equilíbrio do Congresso. E aí o que acontece? Esse é outro ponto importante, tá? Para ficar na cabeça das pessoas. A escravidão, tradicionalmente, desde o começo, ela era uma questão estadual. O meu estado tem, o seu não tem. No momento em que nascem novos estados e eles começam a desequilibrar a conta lá na capital, no Congresso, de ter mais estados. E o que acontece? Se você tem mais estados escravistas, os estados livres falam, esses caras não só vão garantir uma maioria eterna no Congresso para nunca mais acabar a escravidão, como eles vão ter poder de legalizar a escravidão no nosso Estado. Eles vão fazer os escravos para os nossos Estados. Então, o que acontece? E é isso que é importante que os nossos amigos tenham na cabeça. É por causa disso que a questão é federalizada. Deixa de ser uma questão estadual e começa a se refletir no próprio equilíbrio de forças dos dois grandes partidos e das duas forças políticas na capital federal, no legislativo, onde as grandes decisões são tomadas, onde está o presidente e onde são aprovadas as leis e as emendas constitucionais. Entendeu? E aí, se você tem um desequilíbrio entre escravistas e livres, isso desequilibra a própria condução do país como um todo. Isso muda a trajetória do país como um todo. E aí a escravidão deixa de ser uma questão estadual e a cada década que vai passando, ela vai cada vez mais sendo uma questão federalizada.
porque ela começa a fazer a diferença para que lado que o país vai. E aí as tensões elas vão se somando até chegar, como a gente contou, em 1861. Pontos importantes também, só para não deixar passar. Essa questão que você fala dos escravos libertos, tem outro ponto interessante. Quando os confederados começaram realmente a tomar um pau, 63, 64, e começaram a ver que estavam perdendo mesmo a guerra, outro ponto importante para lembrar é o seguinte: o Lincoln, como ele era o cara do acordo que eu estava contando, a primeira ordem que ele dá para os generais, para o McClellan e para o pessoal dele, ele diz o seguinte: olha, vai lá, vence os caras, mas não faz o que se faz numa guerra, que é destruir a propriedade, tocar fogo nas fazendas, saquear as cidades, estuprar as mulheres. Não façam isso, porque isso aqui é um país só, eles são americanos igual a gente. Entendeu? Eles estão errados, eles estão fazendo besteira. Então, vocês vão lá, ocupam os estados, mandam eles parar de malcriação, entendeu? Com o negócio de se separar, entendeu? Mas, cara, eles são nossos irmãos, né? E aí, só depois do primeiro ano de guerra, que o Lincoln estava tomando um pau atrás do outro, que aí ele é convencido pelos generais dele, que fala: meu filho, olha só, cara, se a gente não chegar lá barbarizando, a gente não vai ganhar essa guerra nunca. E aí, muito a contragosto, é que o Lincoln topa, e aí, realmente, os exércitos que ele consegue juntar, eles vão para o sul para barbarizar. E aí, sim, eles fazem o que se faz numa guerra. Mata todo mundo, toca fogo em fazenda, saqueia as cidades, enfim. E aí destrói o sul, basicamente, que aí, por isso que depois, quando a guerra termina, começa um período chamado de reconstrução. O sul precisa ser reconstruído, porque o sul, na guerra, é destruído. Mas isso não começa no primeiro dia, tá? É bom que se sabe, o Lincoln ele faz isso a contragosto, ele não queria destruir o sul. E ele fica um ano tentando, segurando os generais dele, e só depois de um ano, ele tomando um pau atrás do outro e vendo que ia perder a guerra, aí ele fala: tá bom, vai. Ele é convencido, e ele fala: tá bom, vai, façam o que vocês acham que tem que fazer, e aí que eles vão. Só que aí, quando o sul já está destruído, o sul já está nas últimas ali, no último ano e tal, tem uma discussão no comando do Estado-Maior das tropas sulistas confederadas, onde há a sugestão formal deles libertarem escravos, para os escravos entrarem no exército confederado, nos escravos deles. Alguém teve essa ideia, alguém achou que o escravo ia entrar no exército confederado para lutar para manter a escravidão, contra os caras do outro lado que estavam lutando para abolir a escravidão, né? E aí tem registrado uma discussão onde essa ideia é sugerida numa reunião do Estado-Maior e um outro gozador fala assim: vem cá, a gente criou uma guerra para manter a escravidão e agora nós vamos virar abolicionista para ganhar a guerra. É tipo, sabe? Não faz o menor sentido. Então, quando o que não estava no roteiro era a morte do Lincoln, porque tinha todo o Lincoln, quando ele faz o discurso dele da reeleição, quando ele assume o segundo mandato, é um discurso totalmente conciliatório, tá? Eu não quero comparar com o Mandela, mas o Lincoln, ele tinha um pouco essa pegada, entendeu? Todo o discurso dele, ele não tinha uma coisa feroz e belicosa de vamos lá, vamos matar todo mundo, me tragam as cabeças. Ele não fazia isso. Ele sempre lamentava a guerra, ele sempre lamentava as mortes. Ele era um cara... Você vê uma foto, eu convido os nossos amigos a irem no Google e busquem uma imagem do Lincoln de 1860, quando ele ganha a eleição, e 4 anos depois, quando ele é reeleito. Você pega as duas fotos, 4 anos, ele envelhece 40. Ele está um cara jovial e energético em 1860, quando ele ganha a primeira eleição. 4 anos depois, ele está um velho, enrugado. Ele é outra pessoa. Ele realmente envelhece em 4 anos. Se você olhar as duas fotos, uma do lado da outra, é impressionante o que ele envelhece em 4 anos. E ele, quando dá o discurso em 1875, ele assume o segundo mandato, já com... né, a guerra ganha e tal, ele reeleito, ele tinha tudo na mão para falar: vamos barbarizar, vamos matar todo mundo, ou seus sulistas aqui para você. E ele, de novo, faz um discurso conciliatório, de união, né? Que era o nome, né? Sabe? De trazer os caras de volta, de pedir para as pessoas não se vingarem, de pedir para ter uma conciliação nacional.
para ter anistia, para ter um grande entendimento, para que realmente o país se unificasse. E essa era realmente a ideia e a proposta explícita dele toda vez que ele fazia uma declaração. Só que o que não estava no roteiro é ele ser assassinado. Aliás, vamos só falar um pouquinho do assassinato também, que tem algumas curiosidades. Primeiro, o James Wilker Booth, que é o cara que mata o Lincoln, ele era um sujeito, um ator alto, boa pinta e tal, democrata, radical, escravista, e o irmão dele era o ator mais famoso e a maior celebridade das artes dos Estados Unidos. O irmão dele também era ator e era o ator mais famoso e mais respeitado do país, né? O irmão dele, uma vez, estava num trem, essa história é muito doida, ele entra num trem e aí o trem vai partir e uma criança se desequilibra na porta e cai entre o vagão do trem e a estação. Tem um buraco, a criança se desequilibra, ele se joga e pega a criança e salva a criança. Quem era essa criança? O filho mais velho do Lincoln. O irmão do assassino do Lincoln, 2, 3 anos antes, salva o filho do Lincoln de morrer atropelado por um trem, caindo ali. No Aí vão. depois... Oi? No vão, né? No vão entre o trem e a No vão entre o trem. Era considerado a maior autoridade em Shakespeare do país, era o irmão do assassino desse cara. Era um cara realmente muito respeitado. Um grande ator e tal, escola britânica, shakespeariana de atuação e tal. Enfim, o James, o Wilker, o cara que mata, a primeira tentativa que ele tem para matar o Lincoln é no discurso de posse, no inauguration. Então, só existe uma foto que eu saiba, que é conhecida desse dia, que é quando o Lincoln está dando o seu discurso para assumir o segundo mandato e o assassino dele aparece na foto. Ele já estava infiltrado lá, tentando, ele já queria matar o Lincoln naquele dia, na frente de todo mundo. Mas ele não consegue chegar no Lincoln. Aí ele consegue, alguns dias depois, lá no Teatro Ford, na Sexta-feira Santa, no 14 de abril de 1865. Bom, quando ele consegue matar, aí depois ele foge, é perseguido e é morto, algumas horas depois, o Lincoln só vai morrer na manhã seguinte, né? Ele fica sangrando a noite inteira e morre na manhã seguinte. Assume o Andrew Johnson, que é um democrata e que pensava tudo diferente, e fica com esse pepino na mão, porque ele tem um país que tem a vitória da União, que tem a vitória do lado abolicionista, que era tudo contra tudo que ele pensava. Mas ele não podia sozinho desfazer e dar um Ctrl-Z em tudo que o Lincoln tinha feito. Então, ele, muito a contragosto, ele toca o que não tem como deixar de tocar, ele, né, atrasa aqui e vai ali, enfim. Mas ele é um cara extremamente impopular, muito pouco habilidoso. É um dos caras de origem mais humilde que chegou ele era alfaiate, é um dos caras mais humildes que chegaram à presidência. Inclusive, quando ele deixa de ser presidente, ele volta para o Senado, se candidata e ganha, e volta a ser senador. E o Andrew Johnson, pouca gente sabe, é o primeiro... O Lincoln foi o primeiro presidente a ser assassinado. Depois foram outros. Tá? Mas o primeiro a ser assassinado foi o último foi o Kennedy, teve o William McKinley, oh, meu Deus, esqueci o outro, mas são 4. O Roosevelt lá também, né? Oi? O Roosevelt foi assassinado também, né? Não. São 3 caras no século XIX, quer dizer, do século XIX, mas o terceiro, que é o William McKinley, é assassinado em 1902. Ele ganha a eleição de 1900, ele é assassinado em 1902, e aí o vice dele, que é o Theodore Roosevelt, assume o lugar, com 42 anos, e é até hoje a pessoa mais jovem a sentar na cadeira presidencial americana. É o Ted Roosevelt com 42. O Bill Clinton, ele ganha com 42 também, mas ele era alguns meses mais velho. Então, até hoje... Só que os dois merecem o prêmio, por quê? Porque o Clinton foi eleito presidente com 42 anos. O Ted Roosevelt, alguns meses mais jovem, assume a presidência, mas ele não tinha sido eleito presidente. Ele era o vice que assume no assassinato do presidente, tá? Que era o William McKinley. Bom, o Andrew Johnson, pouca gente lembra ou sabe disso, mas ele sofreu impeachment. Ele era tão impopular, fez tanta besteira, que a Câmara dos Deputados empichou ele.
mas ele foi perdoado no Senado, que foi o que aconteceu com o Clinton e foi o que aconteceu com o Donald Trump, né? Eles sofreram processo de impeachment na Câmara dos Deputados, mas depois o Senado não confirmou. Nunca houve um presidente empichado mesmo, né? O Nixon seria, provavelmente, mas ele renunciou antes, ele pulou fora antes. Mas eu ia abrir aqui para o pessoal fazer umas meia dúzia de perguntas aí para a gente. Eu vou reativar os comentários. Eu só queria falar uma última coisa, que é o seguinte, sobre um ponto muito importante que você levantou, que houve a abolição, mas depois houve quase 100 anos de constrangimento dos negros, de tentativas de atrasar e de impedir a integração do negro como um cidadão com plenos poderes e direitos e tal. Então, e isso, para as pessoas saberem, os estados começaram a criar essas leis segregacionistas, onde, tá bom, o cara é livre, mas separa no ônibus, separa até no bebedouro, até no banheiro, enfim, você tinha separação, isso aqui para branco, isso aqui para negro, isso aqui para branco, isso aqui para negro. E aí, quando essas leis foram questionadas na Suprema Corte, a Suprema Corte aceitou como constitucional. Porque o que a Suprema Corte falou? A Suprema Corte disse o seguinte, desde que haja um banheiro para o negro e um banheiro para o branco, nós não consideramos que há discriminação, porque tem um banheiro para cada um. Eu não posso obrigar as pessoas a conviver. Entendeu? Então, a Suprema Corte criou um negócio que depois ficou conhecida. A frase que entrou para a história era iguais, mas separados. Então, durante quase 100 anos, a ideia era de iguais, mas separados. Quer dizer, o Lincoln, a emenda 13, 14 e 15, transformou o negro legalmente igual, mas não integrou. Não tinha como integrar, porque isso era um processo antropológico, sociológico, social, de integração. E aí, essas leis não conseguiram ser derrubadas até os anos 50, até o governo Eisenhower. Em 1954, que começa, o pessoal bota muito no crédito do Kennedy, mas começa na época do Eisenhower, em 54, quando, de novo, as leis segregacionistas são questionadas na Suprema Corte, e a Suprema Corte conserta a bobagem feita décadas antes e fala, não, claro que não pode ter esse negócio de dividir ônibus, dividir... E aí se torna inconstitucional, mesmo os estados segregacionistas do Sul se rebelando e dizendo que iam desrespeitar a lei. E aí que você tem todo o processo durante o final dos anos 50 e os anos 60 da tentativa de emplacar as decisões legais federais. E aí você tem a coisa das tropas federais integrando criança e levando a criança na escola e obrigando e tal. Mas isso ainda também demora um tempo. E ainda continua sendo representada pelo Partido Democrata, que continua sendo o partido dos segregacionistas e dos escravistas, e depois dos segregacionistas, e que se recusam a aceitar a decisão de 54 da Suprema Corte, depois de quase 100 anos de Jim Crow, e aí precisa botar tropa na rua. O Eisenhower, o Kennedy e o Lyndon Johnson, eles precisam botar o bloco na rua. Só que o Lyndon Johnson, é a última coisa que eu vou falar e a gente abre, o Lyndon Johnson, que era um democrata, sulista, branco, texano, que não, ao que se entende, não gostava de negro, queria mais era separado. Mas quando ele viu que não tinha mais como reverter aquele processo, já era um trem que tinha partido, ele vira e fala assim, então tá bom, já que não tem jeito, ele é acreditado falando isso, eu vou fazer de um jeito que os negros votem na gente para os próximos 200 anos. E aí ele cria o Welfare State, ele cria o Great Society, ele cria um grande pacotaço de medidas de Welfare State que realmente, até hoje, ele consegue maioria de votos dos negros para o Partido Democrata. É isso. Tem uma pergunta aqui que é importante do Tiago, que ele fala assim, houve mesmo escravidão dos presidiários após a 13ª emenda? Essa pergunta que ele faz está baseada no filme da Ava DuVernay, que é um documentário que está no Netflix, que é um horror, que chama 13ª emenda, onde ela vai dizer que é o processo que houve uma espécie de reescravização
através do sistema judiciário e do sistema prisional, né? Que é hoje a nova escravidão é o sistema de justiça americano. Então há digamos, essa narrativa que foi criada pela militância do movimento negro americano, pelo Black Lives Matter agora mais recentemente, né? De dizer que o sistema de justiça, porque houve um recrudescimento, inclusive no governo Clinton, né? O Clinton aprovou umas leis lá de recrudescimento do combate às drogas e tal, então diminuiu a quantidade de drogas que o sujeito precisava para ser preso e tal, e aí lotou a cadeia de gente com pouca maconha, com pouca cocaína, não sei o quê, e aí lotou as cadeias, e a militância negra lá americana, principalmente pautada por Angela Davis e os militantes marxistas lá, criaram essa ideia, claro, Foucault, né, por detrás dessa história toda, de que o sistema prisional é uma nova escravidão, né? E, então, essa pergunta do Tiago está baseada nisso. Olha só, como toda boa mentira tem um grão de verdade, né? Então, isso é a estratégia clássica do demônio, né? É contar uma mentira baseada numa meia-verdade, né? Então, o que acontece? Quando teve a 13ª emenda e tal, e a abolição foi realmente implantada no país, os estados do Sul, depois de derrotados, e quando começa a reconstrução, o que eles fizeram? Você tinha aquela massa enorme de gente, e muita gente desempregada, eles começaram a criar leis, por exemplo, tinha a lei de vagabundagem. Que aqui no Brasil também, né? Aqui no Brasil também teve a lei de vadiagem, que ainda está em vigor. Essa lei ainda existe. Nem sabia. Mas lá eles começaram a criar esse tipo de lei realmente para ter uma desculpa, para bater, para prender. Isso é verdade. Mas isso era uma coisa localizada em um ou outro estado e a União sempre que podia reprimia isso. Entendeu? Então, por quê? Porque, de novo, vamos entender, a luta do povo americano contra a escravidão é uma luta de séculos. Começa antes da independência, passa por uma discussão durante o processo da independência. São 80 anos de hostilidade até a Guerra de Secessão e a abolição, depois mais 100 anos de Jim Crow. Então, assim, a cada avanço de legislação, você tinha uma resposta do lado racista, do lado segregacionista, criando novos impedimentos e novos constrangimentos aos negros. Então, isso, em parte, aconteceu aqui e ali. Agora, isso não resolve e não explica a história americana e, principalmente, não destrói uma das piores coisas que aconteceu aos negros libertos dos Estados Unidos, que foi realmente o welfare state, que destruiu a família negra americana. Esse é um ponto que a gente nem está falando, mas é um ponto importante, que quando o Lyndon Johnson, em 64, começa o Great Society, tem um democrata que era um cara muito respeitado e famoso na época, chamava Patrick Cunningham, se não me engano, que ele faz um estudo que chama a família negra, de Negro Family, se não me engano, de 64, quando ele diz que o grande problema é o lar sem a figura paterna. 25% dos negros estavam nascendo sem uma figura paterna em casa. E aí o que aconteceu? Ele foi massacrado pelo Partido Democrata, pelos companheiros dele, dizendo que aquilo era politicamente incorreto, que ele tinha feito uma leitura errada, que ele era um conservador, que essa história de falar de família é coisa de conservador, que ele estava fazendo o jogo do adversário, que ele estava querendo que ele era um racista e que ele estava querendo negar a qualidade da mãe solteira negra que criava os filhos com esforço, querendo negar o welfare state que ia dar dinheiro para essa mãe criar o filho sem pai, que ele, enfim, todo tipo de acusação que você imagina, ele virou um leproso político, virou um pária. E foi uma coisa muito feia, porque ele era um cara muito honesto, ele era um cara intelectualmente honesto, e hoje mais de 70% dos negros americanos nascem sem uma figura paterna em casa. Então ele gritou em 64 quando era 25%, hoje é 70%. Entendeu? 75. Oi? 75 hoje. 75? Então, você vê, né? Você vai dando um refresh e vai aumentando, 70, 75. Então, assim, quando o Patrick Cunningham gritou, em 1964, eram 25% e aquilo já preocupava ele. E ele já estava avisando, o problema está aqui. Entendeu?
e aí o Partido Democrata caiu matando em cima dele, veio o welfare state, e com o welfare state não há comprovadamente um grande ganho de riqueza. Você tem inúmeros, isso é muito doido, mas as famílias, na época da escravidão, mesmo tentando ter separação, elas se reuniam. Então, você tinha a instituição da família. Quando havia escravidão, você tinha famílias de escravos, onde estava o pai, a mulher, a mãe, os filhos e tal. Depois da escravidão, as famílias continuaram reunidas e a família vai começar a se desfazer nos anos 50, e aí nos anos 60 é que a coisa vai. E também a riqueza, tá? A acumulação de riqueza, de renda média do negro americano entre a abolição e 64 é maior proporcionalmente do que depois de 64 com o welfare state. O crescimento de renda e de emprego do negro americano desacelera com o welfare state. Nós, da direita, sabemos o motivo, né? Mas a esquerda nunca vai dar o braço a torcer. O Vitor falou aqui, é bem irônico, o Partido Pró-Escravidão elegeu o primeiro presidente negro e a primeira vice negra. Bom, isso é um assunto para uma outra conversa, mas isso é óbvio que assim houve uma estratégia do Partido Democrata, como o Alexandre tocou no assunto aí, foi uma estratégia do Partido Democrata para trazer... Primeiro começa lá com logo depois da Grande Depressão, né? Qual que era o presidente? Eu sempre esqueço o nome dele. Começa no Herbert Hoover, né? Ele é eleito em 28, assume em 29, que em outubro tem o crash da Bolsa, e em 30 tem uma pequena recuperação, e aí em 31 a coisa detona. Em 32 tem a eleição, que o Roosevelt ganha, o Herbert Hoover sai com tomates, tomando tomatada da Casa Branca. Foi a única vez que isso aconteceu na história. Não, e o Roosevelt, e aí ele faz o New Deal. Isso. Então começa no New Deal, essa história do negro migrar do Partido Republicano para o Partido Democrata, começa com o New Deal. Inclusive, eu explico isso no artigo mesmo que eu falo da Mary McLeod Bethune, que era uma professora muito influente, que foi convidada pelo Roosevelt para fazer parte de eles criaram dentro do governo um comitê, uma espécie de departamento lá dentro do governo só para tratar da questão do negro americano, como ajudar o negro americano a Mas era uma chantagem, era uma chantagem eleitoral. O pessoal hoje fala de coronelismo, de trocar Bolsa Família por voto aqui no Brasil. O New Deal fez isso explicitamente. Você estava no meio da Grande Depressão, então você tinha 20, 25 picos de até 25% de desempregados, fome, aumento da mortalidade, enfim, todo o horror que foram os anos 30 nos Estados Unidos em termos de desemprego, enfim. E começa, então, uma intervenção estatal na economia absurda, né? De gasto de dinheiro público, de frentes de trabalho, de contratação. E isso era direcionado claramente para os estados onde os democratas perdiam eleições e também onde tinha maioria negra. E, basicamente, os comitês eleitorais nas cidades, nos condados, do Partido Democrata chantageava mesmo. Dizia, você quer ganhar uma Bolsa Família da época? Você quer ganhar um emprego? Que eram os empregos, tipo assim, para cuidar de praça. Você ganhava emprego público para não morrer de fome. Então, uma massa de pessoas foram incorporadas a projetos sociais, mas eles tinham que votar democrata, eles tinham que se registrar no Partido Democrata e virarem democratas. Então, muitos negros, muito a contragosto, durante os anos 30, passaram a aceitar entrar no partido dos racistas, dos partidos dos caras que eles não gostavam, que eles não votavam, para poder ter o que comer, para poder ter emprego, para poder entrar nos programas sociais. Agora, tem uma coisa também que a gente precisa, que vale ponderar, né, Alexandre? Porque assim, hoje também os conservadores americanos, eles carregam muito nessa narrativa também, como se hoje ainda o Partido Democrata fosse o partido dos racistas, da escravidão, não sei o quê. Então, quer dizer, claro que houve uma mudança de perspectiva, eles continuam sendo um partido à esquerda, eles continuam e estão cada vez mais radicalizados e tal, e não sei o quê, mas é um outro partido, né? Não é o partido da escravidão. O que eu acho que dá para a gente argumentar é o seguinte: o Partido Democrata hoje é um partido que abraçou o identitarismo.
Então, ele continua segregacionista, né? É um partido que continua incentivando que tenha uma escola para negro, uma escola para branco, que no dormitório da faculdade tenha um dormitório para negro, um dormitório para branco, que você seja identificado pela sua raça, pela sua cor, entendeu? Então, assim, o que é possível argumentar é que o tipo de segregacionismo vai mudando e se adaptando aos tempos, mas eles continuam segregacionistas. Mas assim, então, mas é importante porque muita gente embarca nessa, né, e diz assim, porque o Partido Democrata é o partido da Ku Klux Klan e não sei o quê e tal. É claro que é, mas assim, a gente tem que entender como é que o partido vai se transformando também, né? Então, esse tipo de segregação que você está evocando aí, do identitarismo, né? Claro, não tem nada a ver com aquela segregação, mas Nada. todo o ideal, digamos assim, do progressismo contemporâneo, que é esse progressismo identitário e tal, ele acaba sendo segregacionista, porque também está na gênese do progressismo essa ideia de melhorar o mundo, de transformar o mundo, não sei o quê, e todo esse ideal vai desembocar em segregação, vai desembocar em microprivilégios, ele vai desembocar em sistemas de dependência e tal. Então, quer dizer, é claro que isso vai acabar separando mais as pessoas do que unindo, né? Mas é importante a gente compreender que, claro, o partido vai mudando ao longo do tempo, né? Eles continuam advogando causas que são completamente contra um ideal de liberdade, por exemplo, né? Um ideal de liberdade que os republicanos defendem, que os conservadores defendem, para evocar um tipo de igualitarismo que seja conduzido pelo Estado. E isso gera dependência, né? E aí que está os 75% de famílias negras sem o pai em casa, muito por conta desse tipo de incentivo que eles oferecem para mães solteiras. E aí as mulheres vão lá ter filho para poder arrumar uma bolsa do governo, apartamento pago, né, uma bolsa família lá, e ela não só vai trabalhar. Então, tudo isso faz parte de um grande arcabouço de incentivos estatais que geram dependência. Isso aí Thomas Sowell vai falar, o Walter Williams, né, que morreu recentemente, nada de braçada na crítica a esse tipo de movimento e tal. Mas é importante a gente entender como é que esses processos acontecem, né? Então, quer dizer, procurar um equilíbrio na hora de avaliar isso, né? Não é também possível sair correndo para o outro lado e fazendo uma avaliação que não seja honesta, né? Mas é isso. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui para a gente já encerrar. 2 horas, né? Que o pessoal está dando o privilégio de estar com a gente há 2 horas, né? Pois é. Aqui, Alexandre, você comentou sobre a relutância em colocar os negros na Guerra de Secessão. Tem um filme chamado Tempo de Glória, que conta a história do primeiro regimento formado por negros. Sim. Qual o tamanho da influência dos pensamentos de Francis Galton nos Estados Unidos e na eugenia racista científica? Olha, eu não sei responder isso, mas eu sei que uma coisa importante. Ai, caramba, Democracia na América? Sim, Tocqueville. O Tocqueville, quem era o secretário, foi secretário do Tocqueville por um tempão, foi o Conde de Gobineau. Isso. O Gobineau, ele foi secretário do Tocqueville, e o Tocqueville tem cartas do Tocqueville para o Conde de Gobineau falando que ele estava louco. Você está maluco com esse negócio de falar de diferença de raça, que um é mais inteligente que o outro. Então, o Tocqueville, ele repreende duramente o Conde de Gobineau por conta das suas teses racistas, né? Agora, eu não sei a influência desses eugenistas no racismo americano, mas sim, eu acho que eles tiveram alguma influência, como tiveram aqui no Brasil. Mas a gente precisa colocar essa influência também num nível das classes letradas, né? Então, quer dizer, isso para chegar na sociedade demorou um tempão, né? Então, não era um negócio que as pessoas entendiam e assumiam e tal. Isso é coisa de classe letrada. Então, eu não sei exatamente qual foi a influência, não, mas não era uma unanimidade, nunca foi, né? Nunca foi tem um ponto, você citou o Thomas Sowell, o Walter Williams e tal. Uma coisa que esses economistas conservadores, liberais, eles sempre bateram na tecla, né? Negros, né? Esses que a gente está citando, eles diziam o seguinte: quando você tinha mais liberdade econômica, mesmo que tivesse algum tipo de preconceito e tal,
essas pessoas eram incorporadas no mercado de trabalho, tinham emprego, tinham renda. Então, o Thomas Sowell, por exemplo, é um cara que abertamente ele fala, olha, o preconceito é uma coisa que sempre existiu, sempre vai existir, é feio, ninguém está defendendo, mas é uma coisa que é cultural, né? O que a lei tem que impedir é a discriminação, ou seja, impedir que você tenha oportunidades legalmente, né? Que haja barreira que te impeça, por um lado, e por outro lado, você tem que ter uma economia livre de mercado, onde, por exemplo, na época da reconstrução, muitos escravos libertos, que eles chamavam de freemen, né? Eles, né, tem até o Morgan Freeman, eles acabaram sendo incorporados, por exemplo, na construção civil. Por quê? Porque tinha reconstrução. Então, esses caras que saíam das fazendas, eles foram trabalhar na reconstrução. E praticamente todo o Sul foi reconstruído por operários negros, ex-escravos. Então, eles ganhavam dinheiro, eles tinham emprego, eles tinham trabalho, entendeu? E eles se viravam melhor, é defensável que eles se viravam melhor com liberdade econômica do que hoje com identitarismo e programa social e welfare state. As pessoas estão pedindo aqui, para a gente encerrar, estão pedindo indicação de livros, tá? Então, assim, indicação de livro para entender a Democracia na América, do Tocqueville, está na mão aí, né? Para entender. Eu só quero falar uma coisa que eu ouvi sobre esse livro, que eu achei genial. Democracia na América é o melhor livro já escrito sobre democracia e sobre a América. Muito bem. Eu achei genial. Eu queria... Bom, assim, Thomas Sowell, vocês podem comprar tudo que vocês encontrarem sobre tudo. Qualquer coisa que você encontrar com o nome Thomas Sowell, você compra. Esse livro aqui é um livro pouco comentado do Sowell, que eu acho que vale muito a pena ler. Ele é um livro já antigo, acho que é o primeiro livro do Sowell publicado aqui no Brasil, e ele não é um livro muito comentado, mas Etnias da América é um livro interessantíssimo, porque ele conta como é que as etnias, os povos foram parar nos Estados Unidos. Inclusive, quando ele fala dos negros, ele fala, por exemplo, que havia negros livres nos Estados Unidos desde a fundação dos Estados Unidos, desde o início. Desde o começo. Desde a colonização americana. Desde o início do século XVII, desde lá de 1600 e pouco, já tinham negros livres chegando. Isso. Então, vale a pena. Quem procura, só que tem que procurar em sebo, porque esse não é um livro novo. Eu acho que é o primeiro livro dele publicado aqui no Brasil. Então, vale a pena comprar Etnias da América e ler. Então, o Democracia na América aí do Tocqueville. Agora, tem um livro sobre história americana aqui no Brasil que vale a pena ler? Pois acho que não, né? eu não gosto de ficar, parece snobismo, ficar mostrando livro em inglês, mas olha, o Paul Johnson, ele escreveu, né, a história do povo americano, né, a History of the American People. Numa boa, esse livro é insuperável, esse é o livro. E eu leio muito história americana, e eu estava comentando isso com o Paulo mais cedo, dizendo assim, Paulo, todo livro de história americana que você compra para ler, o cara fica metade do livro assim, porque segundo Paul Johnson, mas então, porra, lê o Paul Johnson no original, né? Porque infelizmente não tem tradução, né? Infelizmente. É um livro absolutamente maravilhoso, como tudo que o Paul Johnson faz. Aliás, leiam tudo do Paul Johnson, cara absolutamente maravilhoso. E é interessante que o Paul Johnson ele é um historiador tão criativo que todos os livros que ele escreve, eu leio tudo que me cai na mão, depois vira a fonte de mais um monte de livro, entendeu? Coisas que as pessoas citam e nem sabem que nasceram no Paul Johnson. Por exemplo, a história do Rousseau, dar os 5 filhos para morrer, né? Intelectuais. Verdade. O Intelectuais tem em português, tá? O meu é em inglês, mas o Intelectuais tem em português. Tem. Enfim. Dois livros, na verdade 3 livros para entender o contexto do negro americano na abolição e no pós-abolição, tá? Então, um deles é esse aqui, que é a autobiografia do Frederick Douglass, tá? Aqui, ó, Frederick Douglass, Narrativa da Vida de Frederick Douglass, tá? Tem outras traduções para o português recentes. Eu escrevi sobre essas obras, essas 3 que eu vou citar aqui, eu escrevi sobre elas essa semana agora que passou na Gazeta do Povo, tá? Então aqui, ó, Frederick Douglass é um deles, que foi retraduzido recentemente. O
Booker T. Washington, o grande Booker T. Washington, com Memória de um Negro Americano. Esse livro também foi republicado recentemente. Aliás, um livro histórico acabando o Pai Tomás, né? Sim, então, mas aqui então você vai encontrar duas autobiografias então de negros que nasceram escravos. O Frederick Douglass nasceu escravo e fugiu e se tornou, né, sentou à mesa com o Lincoln, virou conselheiro do Lincoln durante a Guerra de Secessão. A figura, né? Incrível. O Booker T. Washington nasceu um pouco antes da abolição, então a escravidão é abolida quando ele tem 9 anos, então ele se torna o diretor do Tuskegee Institute, de uma universidade, então ele vai estudar e tal. Eu falo disso no meu artigo da semana. E o outro livro é As Almas da Gente Negra, do W.E.B. Du Bois, que foi republicado agora recentemente como As Almas do Povo Negro, numa edição com uma capa horrível, que eu nem quero mostrar. Mas, enfim, se vocês me encontrarem como As Almas da Gente Negra, vocês vão encontrar o livro do Du Bois como As Almas do Povo Negro. O Du Bois foi o primeiro negro americano a obter um título de doutor em Harvard, tá? Então ele nasce logo depois que a escravidão acaba e tal, então ele vai ser um intelectual que vai rivalizar com o Booker T. Washington, inclusive. Então esses 3 livros aqui, para entender o contexto do negro americano, são excepcionais e estão no meu artigo da semana na Gazeta do Povo. É só ir lá que eu dou um panorama, e o título do artigo, inclusive, é Douglass, Washington e Du Bois contra o racismo estrutural. Então, leia lá para entender como esses homens eram contra essa ideia de racismo estrutural, que hoje é moda e hoje virou um negócio como se fosse a realidade absoluta, não só do país, mas do mundo. Tá? Que assim, eu estava pensando aqui, porque tem muito livro em inglês, realmente em português a bibliografia é pobre. Então, assim, eu queria indicar um livro em português que não é exatamente sobre história americana, mas é sobre a história do conservadorismo e do liberalismo, que tem muito dos Estados Unidos, e é uma joia que eu não vejo ninguém comentar, ninguém lê. Eu sou um chato que fica toda hora repetindo. É um livro que foi lançado em 2019, muito recente, chama Liberdade como Tradução, que é do João Carlos Espada, um autor português, um professor. Esse livro é maravilhoso, maravilhoso. Sabe, se você falar assim, só tem um livro para ler esse ano, lê esse, pelo amor de Deus. Esse livro é uma joia. Então, você lendo o Liberdade como Tradição, você vai entender. Você vai entender porque o que ele faz aqui? Ele dá um grande apanhado das ideias conservadoras, liberais, democráticas, desde o início até hoje, pensando os autores. Foi lançado mais ou menos na época que o Mário Vargas Llosa lançou dele, que eu li também e achei horroroso. Chama sei que da tribo, como é que é? Mensagem da tribo, caminho da... sei lá. Mas o livro é muito ruim. E a proposta do Vargas Llosa é essa. Ele dá uma visão de quem foi o Adam Smith, quem foi o Stuart Mill, quem foi não sei o que, Paraná. E eu li os 2 livros mais ou menos na mesma época, porque foram lançados os 2 juntos em 2019. Esse aqui é um banho, mas não dá nem para comparar. Entendeu? O outro que teve toda a publicidade, uma porcaria de livro. Esse aqui é maravilhoso, ninguém fala. Então, Liberdade como Tradução, João Carlos Espada. Por favor, leiam esse livro. Muito bem. André Marinho, abraço aí para o nosso amigo André Marinho, que acabou de aparecer. Olha a honra! O maior imitador do Brasil, o grande humorista, está aí. Exatamente. André, gênio. Gente, então é isso, né? Então acho que já estamos aqui há mais de 2 horas. Muito obrigado. Pessoal, quem não segue o Alexandre ainda aqui no Instagram, sigam o Alexandre, porque vocês vão encontrar comentários políticos aí muito interessantes. O Alexandre, além de um publicitário de sucesso, ele é um grande comentarista político e, como vocês viram, entende absolutamente tudo de história americana. Então sigam ele, tá? Se não seguem já, comecem a seguir, porque vocês vão encontrar muitas informações interessantes, muita coisa bacana da política brasileira e também da política americana, política inglesa. É um cara que manja tudo desses temas políticos pelo mundo, certo? Então, gente, Alexandre, obrigado mais uma vez por você ter aceito aí o meu convite, pelo papo. A gente deve bater outros papos aí logo mais, né? Foi muito bom. Foi bom demais. Essas conversas que a gente essa conversa que a gente está tendo aqui agora, a gente já teve inúmeras vezes, assim, né? Fora do... Né? Em privado, sempre bom demais, né? É sempre bom demais. A gente conversa o tempo todo, é sempre muito bom. Então, obrigado.
E obrigado vocês que ficaram com a gente aqui até agora, né? Poxa, já mais de 2 horas aqui de live. E eu vou aqui tentar deixar salvo para quem não conseguiu ver tudo, poder ver depois. E é isso, viu? Então, Alexandre, por favor, fique aí com as palavras finais e vamos que vamos. Eu quero te dar o crédito pela ideia de fazer essa live. Foi absolutamente brilhante. A gente estava batendo um papo durante a semana e você falou: vamos fazer uma live sobre abolição nos Estados Unidos, guerra de secessão. Eu falei: pô, genial, adorei, irrecusável. Então, eu queria te agradecer pela ideia, não só o convite, mas a ideia ótima da gente bater esse papo, porque, como tudo que é relacionado à história, e a história americana é cheio de mitos, é cheio de mentiras, como vocês mesmos aí nos comentários falaram, e o Paulo também falou, toda hora sai filme, e sai documentário, sai série na Netflix, revisionista, mudando a história, botando tudo de cabeça para baixo, tentando emplacar uma narrativa ideológica. Então, tudo que a gente puder fazer para trazer botar a verdade, as coisas nos falar trilhos, do que realmente... Oi? Botar falar as coisas do que nos trilhos, aconteceu, né? A gente está aqui para falar e trazer aí para vocês o que a gente puder, tá? Se vocês gostaram, que eu estou vendo aí nos comentários, a gente gostou ainda mais. É um grande prazer estar com vocês, conversando, interagindo. Obrigado. Eu estou até ficando sem voz. Gente, obrigado a todos aí, obrigado a todo mundo. Boa noite, bom final de sábado, bom domingo. A gente se vê logo mais. Um abraço a todos. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Tchau. Obrigado.